pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu estou trazendo mais uma mensagem que o Senhor tem incomodado meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês, compartilhar um pouco o que eu tenho vivido com o Senhor e trazer aqui para vocês também, caso vocês estejam passando por uma situação parecida. Muito bom isso. Acho que o mais lindo do Evangelho é a gente poder compartilhar o que a gente vive com os outros irmãos e poder ajudar, porque todos nós estamos passando as mesmas lutas, né, como Pedro disse. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho do meu estudo, trazendo alguns pontos cruciais que eu fiz no meu estudo de Zacarias, que eu estava estudando Zacarias essa última semana. Eu queria compartilhar um pouco o que me pegou bastante esse capítulo e trazer um pouquinho sobre o que eu compreendi, sobre o que o Espírito Santo me revelou. Enfim, então vamos pro vídeo. O texto que eu vou ler está lá no capítulo 12, do versículo 9 ao 14. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplica. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, com quem lamenta a perda de um filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, como os que choram em Hadad e Rimon, no vale de Megido. Todo o país chorará. Separadamente, cada família com suas mulheres chorará. A família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres e todas as demais famílias com suas mulheres. E até aqui a leitura, o Espírito Santo faz o nosso coração. Bom, o livro de Zacarias, ele traz essa mensagem mais de arrependimento e também mostra como a fidelidade do Senhor se mantém, mesmo quando o povo é infiel. Basicamente, Zacarias está escrevendo ao povo de Israel para que eles voltassem-se ao Senhor, para que se arrependessem das suas más obras e voltassem verdadeiramente para o Senhor. Aqui durante o livro nós temos alguns chamados de arrependimento e até também algumas repreensões diretas que teria, que o Senhor derramaria da sua ira sobre o povo. E esse trecho me chamou bastante atenção, porque no começo desse capítulo fala sobre a destruição dos inimigos de Israel. Então fala sobre como Deus destruiria os inimigos do povo de Israel. E depois temos esse trechinho onde fala que todo mundo iria chorar e que o Espírito de Deus iria ir sobre o povo e eles chorariam amargamente. E o que me chamou a atenção? Basicamente, aqui a gente vê o Senhor falando um espírito de ação de graças e de súplica. Um espírito de ação de graça e súplica. O Senhor derramaria esse espírito sobre o povo. Fala que todos olhariam para esse espírito e chorariam, como se tivessem perdido um ente querido. E basicamente, o que eu compreendi desse texto, que eu achei muito legal, é sobre como a gente não tem como esconder algo quando estamos diante do Senhor. Quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, quando estamos numa reunião de oração, num tempo em comunhão com os irmãos, ou até mesmo no seu secreto, quando você está ali naquele tempo, o Espírito Santo vem sobre você, não tem mais como esconder, não tem como a gente fingir diante disso. O povo recebeu o Espírito e chorou amargamente. Por que eles choraram? Porque eles reconheceram que o seu coração era pecaminoso, que diante de Deus não tinham mais como esconder. Então, quando o Espírito Santo vem, eles reconhecem que eles são pecadores e que eles foram infiéis com Deus. Assim também, trazendo para a nossa atualidade, quando Deus se faz presente em nosso meio ou se revela a nós, não tem como fingir. O Espírito Santo, ele quebra toda a religiosidade, quebra toda a máscara. Aí a gente vai para um ponto, tipo, às vezes você tá fingindo ser crente, você vai lá, é fácil fingir ser crente, né? Você participa das reuniões, você está envolvido com as células, envolvido com a igreja, envolvido com a palavra, você sabe como adorar, você sabe como orar, você sabe como é a dinâmica da igreja e você tá ali, mas você não tem um relacionamento íntimo com o Senhor. Muitas vezes, quando o Espírito vem, só há quebrantamento, porque você não tem como esconder. Para as pessoas, você até consegue fingir. É fácil fingir para as pessoas que você é crente, você consegue aparentemente ser crente diante dos outros, mas quando é diante do Senhor não tem fingimento. Inicialmente, não tem máscaras, não tem religiosidade, o Senhor quebra tudo isso, porque tudo que Ele quer de nós é um espírito humilde e sincero diante dele. Essa mensagem me tocou muito porque eu fico pensando, de fato, como nós temos nos portado na igreja, como nós temos agido diante dessa situação. Nós temos ido à igreja apenas por religiosidade, para cumprir calendário, para estar ali com os irmãos, para falar,
esse mês eu fui no culto, eu vou ter a minha bênção do mês, é isso e ponto. Ou nós realmente temos ido à igreja e temos orado, Senhor, torna-me sensível à tua palavra, revela o meu coração, Senhor. Que diante de ti não haja fingimento. Diante da presença do Senhor não tem como fingir. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe, o Senhor conhece nosso coração, Ele conhece o íntimo do nosso coração, Ele conhece nossas limitações, nossas falhas, Ele nos conhece, não tem por que esconder. Esse texto me trouxe muitos questionamentos. Como eu tenho me portado diante de Deus? Eu tenho vivido um movimento, e nem somente na igreja, né? Você no seu secreto, você já tornou a sua devocional algo automático, algo só para cumprir tarefa. Então você acorda, lê ali o capítulo do dia, pronto. Isso não é relacionamento, você ali só tá performando, você só tá performando, e Deus não precisa da sua performance, Deus quer o seu coração, então vai. Às vezes, a gente lê ali um capítulo, mas abre o coração de fato, né? Tipo, Senhor, passando por isso e aquilo. Realmente ter um coração humilde e entender que o Senhor sabe o que a gente passa. O Senhor conhece o nosso coração. Ele conhece exatamente tudo o que a gente tem passado. Então basta um passo nosso, sabe? Porque o Espírito Santo, ele conhece. Não adianta a gente ficar fingindo, porque Deus sabe quem nós somos de fato. Que é um convite para realmente o povo do céu se arrepender, conhecer que quando eles se arrependem, quando há um verdadeiro arrependimento, quando há verdadeira rendição, o Espírito Santo habita entre eles, o Espírito Santo move, transforma. Porque Deus não se alegra na destruição dos ímpios. Deus, Ele ama os seus filhos, ama a criação, e tudo que Ele quer é que todos voltem para Ele de maneira verdadeira e fiel. Então, o que esse texto me falou foi muito isso. Ficou uma mensagem assim no meu coração pra gente se questionar como temos agido com Deus. Temos agido de uma forma performática ou se nós realmente temos quebrantado. E que o Senhor nos ajude, né? É uma oração até que eu mesmo faço, que o Senhor nos ajude a sermos sinceros e realmente quebrantados diante da sua presença. Realmente que não haja farsa entre nós, que não haja máscaras, mas que o Senhor quebre tudo isso e que venhamos ter realmente um coração sincero e entregue a Ele. Amém? Basicamente é isso que eu queria trazer para vocês. Se você tem alguma dificuldade, se tem algo que te incomoda, se você tem passado por essas mesmas dificuldades, porque é normal, todos nós passamos, comente aqui nos comentários. Vamos fazer dos comentários um lugar realmente para abrir o coração e compartilhar uns com os outros. Porque às vezes o que você já venceu pode ser uma ajuda, né? Uma luz para um irmão que está passando essa dificuldade. Porque nós precisamos uns dos outros. Enfim, era isso que eu queria comentar um pouquinho com vocês. Que o Senhor te abençoe. E eu oro para que esse vídeo realmente tenha te abençoado e tenha te tocado de alguma forma, assim como esse trecho desse texto me tocou. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. Que o Senhor te abençoe e que você venha ser transformado e cada vez mais ser semelhante a Cristo. Amém? Beijinhos. Tchau!